Aí, continuando aqui, essa aqui é a segunda parte, né? Tem a primeira parte, se você está vendo esse vídeo, eu estou contando a história do meu testemunho de conversão, certo? E você que viu aí a primeira parte, vamos continuar. Se você não viu, assista aí a outra parte, para depois você assistir essa parte. Eu parei aqui, quando eu cheguei, né, da boate, quando o senhor havia falado comigo, eu cheguei em casa. A minha esposa falou, olha, a mala sua está pronta, você não vai morar mais comigo. Na época, minha filha tinha 4 anos, o seu pai vai ajudar você, vai arrumar um lugar para você morar próximo do seu trabalho. Não quero mais, não aguento mais, não suporto mais. Ok. Foi quando eu falei, então vamos embora, vou dormir lá na empresa. Ela falou, não, você não vai dormir não, você está bêbado, você pode cair, morrer, e eu preciso de você para ajudar a sustentar a nossa filha. Mas não quero mais, acabou, sua mala está aqui, você vai dormir na sala. E eu fiquei quietinho, calado. Toda vez eu brigava, eu discutia, achando que estava certo, mas dessa vez eu estava calado, porque eu estava em choque ainda pela visão espiritual que eu tinha tido, mesmo estando embriagado. Foi quando eu sentei na sala ali no sofá, e eu orei, eu sabia como entregar a vida para Jesus, eu sabia tudo. Naquela época eu tinha 1 ano e 10 meses que o meu discipulador estava estudando comigo, e ele me ensinou tudo, tudo que você possa imaginar. Mais à frente eu fui para o seminário, eu fiz 4 anos de seminário, eu vou chegar nesse ponto, mas só para adiantar um pouquinho, depois eu vou repetir, 70% do que eu ouvi no seminário, eu já sabia, o meu discipulador já havia me ensinado. Foi quando eu sentei ali no sofá e eu falei assim, e a mesma forma como eu falei, você que está me ouvindo, me assistindo, e porventura você está preso em algum pecado, se você sabe que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você que se sente um pecador, você acha que Deus não quer você, Deus não rejeita ninguém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Foi quando eu cheguei, ajoelhei na sala de casa e falei, Jesus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é o Salvador da raça humana, mas o Senhor é Salvador de todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor. Eu abro meu coração, eu aceito como Senhor e Salvador, aceito o que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu rejeito a minha aliança com o império das trevas, eu estava bêbado, eu rejeito a minha aliança com o império das trevas, eu peço perdão, Senhor, apaga os meus pecados, lança sobre a cruz, e o teu sangue me purifica de todo pecado. A partir de hoje, o Senhor levou sobre si a maldição que era para cair sobre mim, a condenação que era para cair sobre mim. Você que está me assistindo, que quer abrir seu coração para Jesus, faça essa oração. Volta um pouquinho o vídeo aí, aprenda de novo como faz. E você que não sabe como levar uma pessoa a aceitar Jesus, é assim que a pessoa tem que fazer. Bota para cancelar a aliança. Aí eu cancelei a aliança com as minhas ex-namoradas, eu cancelei a aliança com a bebida, eu cancelei a aliança com a sinuca, que eu era viciado em sinuca, eu cancelei a aliança com todo tipo de escravidão que eu tinha em todas as áreas da minha vida, que eu lembrei ali que eu era escravo, né, que a gente fala, eu não dou conta, eu sou fraco, não, eu sou escravo, eu era escravo dessa área. Foi quando eu cancelei a minha aliança, e a partir daquela noite, 10 de junho, madrugada, 1h45 da manhã, de sábado para domingo, foi quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dia 10 de junho agora, eu completo 31 anos. Eu estou falando aqui, hoje é dia 7 de junho de 2026. Aí, né, chegamos então, eu aceitei Jesus, dormi, e antes de eu dormir eu falei assim, Senhor, se o Senhor realmente ouviu minha oração e vai responder, amanhã minha esposa vai amanhecer calma e não vai me chamar de cabeção, nem de vagabundo, nem de ser vergonha, que eram os termos que ela usava quando estava com raiva de mim. Quando ela estava normal, era William, é paixão, é amor, alguma coisa assim. Foi quando ela falou, William, levanta, vamos tomar café da manhã com seus pais. Eu falei, opa, me chamou de William, não me chamou de vagabundo, sem vergonha, cachorro, absurdo, algo parecido. E aí eu fui, cheguei lá, meu pai, minha mãe, né, falou, puxou a orelha, e eu calado, quieto. Meu pai falou, você não vai falar nada não? Eu falei, não, não vou falar nada não. E se eu falar, vocês não vão acreditar mesmo, né? Aí a minha mãe falou. Aí eu só falei assim, pai e mãe, eu vou honrar vocês, vocês vão ver. E você também, paixão, eu vou honrar você, e você vai ver. Foi quando eu falei assim, eu vou lá no meu discipulador, eu fui na casa dele para falar para ele, porque ele iria entender o que tinha acontecido comigo. Fui lá, correndo. Ao chegar na casa dele, ele morava 2 ruas acima da minha casa. Ao chegar na casa dele, eu falei para ele, olha, aconteceu algo comigo maravilhoso ontem, assim, tal. Antes de eu falar, ele falou assim, espera aí, só um momentinho.
Eu estava orando de 11 horas da noite até 1 hora da manhã. E era 1h30 da manhã, eu estava orando por você. Pode continuar. Aí eu chorei. Na hora eu chorei, porque na hora que o Espírito Santo foi me visitar lá na boate, o meu discipulador estava orando por mim. Estava me cobrindo de oração. Olha a importância da oração. Você que é pai, mãe, você que ama alguém, que é parente de alguém, vai, fala, Senhor, visita. E ele estava orando, Senhor, visita o William, porque ele sabia que eu estava nos bailes da vida, nas farras da vida, em algum lugar perdido, né? E aí, o que acontece? O Espírito Santo foi lá e me visitou na hora que ele estava orando. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, o senhor vai repetir tudo que o senhor já me ensinou, tudo. E aí nós voltamos tudo de novo que ele havia me ensinado. Nós começamos lá no Leitinho, bem no início ali. Então, assim, eu estudei sobre liderança, eu estudei sobre o evangelho, nós estudamos as cartas, nós estudamos Apocalipse, nós estudamos tudo que você possa imaginar, certo? Eu estudei com ele quase 5 anos, certo? Foi 1 ano e 10 meses, até 95, e aí, quando foi em agosto de 1997, tinha 2 anos que eu tinha sido. Ah, tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, já estou falando do batismo. Aí eu cheguei e falei para ele: hoje à noite eu quero que o senhor me leve naquela igreja ali que o senhor levou eu para visitar, que não era presbiteriana, era Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E ele foi e me levou para visitar essa igreja. Eu tinha ido 2 vezes com ele, ele me levou nesse dia. Ao chegar lá, eu falei, os rapazes já me conheciam, né? Eu cheguei junto com ele com um hálito de bebida alcoólica terrível que eu estava, e como se diz, o hálito derrubava né? Eu tinha bebido muito no dia anterior. E aí eu cheguei nos rapazes, eu falei, olha, fala pro pastor aí que eu quero aceitar Jesus, fala para ele fazer apelo, que eu quero aceitar Jesus. É outra coisa que precisa ser feita. Você aceita Jesus individualmente, mas você precisa aceitar Jesus publicamente, e depois você precisa ser batizado nas águas publicamente, que é o ato simbólico de arrependimento. Aí, esses 4 rapazes que eu chamei para conversar, ao terminar o culto, eles foram em casa me levar, e eu falei para eles, eu quero ajuda. Aquele dia eu aceitei Jesus, né, na igreja, era 10 de junho de 1995, aí eu aceitei Jesus na igreja, aí eu falei para eles, não larga do meu pé, não larga do meu pé. Eles falaram, mano, amanhã nós vamos estar aqui, que hora você chega do trabalho? Eu, 7h15. Aí um deles falou, 7 horas da noite, eu estou aqui na porta da sua casa te esperando. Aí, deu 5 horas da tarde, lá na empresa, o telefone toca, era um desses colegas meu, inclusive se tornou meu segundo discipulador, e que também faleceu, também está com Jesus Cristo, meus 2 discipuladores, está morando com o pai, né, com o nosso pai. Aí o que acontece? Ele chegou e falou, mano, fulano, eu tô aqui, e eu tô aqui indo para sua casa, vou ficar te esperando, só sai lá quando você chegar. E aí, quando eu estava subindo, os colegas meus da bebida da sinuca me chamou. E eu falei, não, não vou não. Não, não vou não, não vou não. E fui. Peguei o ônibus e fui. Olha a importância de alguém estar junto com você. Você frequentar uma igreja, você mudar os seus hábitos, você mudar os seus relacionamentos. Aí foi quando eu cheguei em casa, esse rapaz estava lá, depois chegou os outros 3, e foi várias semanas assim, ó, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí, quando eles perceberam que realmente eu queria levar a sério o que eu estava fazendo, foi quando ele diminuiu um pouco. Para vocês terem uma ideia, eu aceitei Jesus no domingo. No outro domingo, eu já estava na rua evangelizando junto com esse discipulador meu da igreja. Né? Na época, ele ainda não era seminarista, depois ele se tornou pastor também. E aí foi quando nós estávamos na rua, evangelizando, visitando os irmãos da igreja que não iam, visitando aqueles que iam, visitando parente. E eu tive várias experiências de ver eles expulsando demônio, né? Eu aprendi tudo, aquilo que eu aprendi na teoria com o outro discipulador, eu aprendi na prática com esse discipulador, né? Aí o que aconteceu? Foi quando nós passamos a ter experiência. Aí no ano de 1997, havia 2 anos que eu estava na igreja, um deles me chamou para o seminário, falou, você precisa ir para o seminário, para você estudar mais sobre a Bíblia e tal. Eu falei, não, eu não quero ser pastor, não, não, não. Seminário não é especificamente para você ser pastor. Nessa época, não fui para o seminário interno. Eu fui para o seminário em Goiânia, que era todo dia, era segunda, terça, quinta e sexta à noite. Só quarta-feira que não, porque quarta-feira era dia de estudo bíblico nas igrejas, da qual eu fazia parte, porque esse seminário que eu fiz. Aí eu fiz 4 anos de seminário, foi onde eu falei para vocês que tudo que eu ouvi lá, tudo que eu aprendi lá, 70% eu já sabia, porque o meu discipulador,
havia me ensinado. Eu quero voltar aqui para finalizar falando um pouquinho do testemunho do meu primeiro discipulador e falando do meu segundo discipulador. Quero aqui em 5 minutinhos resumir. O meu primeiro discipulador, ele era muito sábio, muito inteligente, muito culto, muito voltado para a leitura, muito voltado para o estudo bíblico, dom de mestre, esse dom de ensino, essa facilidade de ensinar que eu tenho, Deus me deu através dele, né? A forma de comunicar, de expressar, foi o meu segundo discipulador e meu pai. Meu pai me ensinou muito sobre oratória, como falar em público e tudo mais. Aí, o seminário também, né, eu aprendi um pouco. Aí o meu primeiro discipulador, ele era muito zeloso. Eu quero só contar uma parte aqui de tantas experiências dele. Ele era pontual nos horários. Eu sou pontual, porque eu aprendi com ele a ser pontual. Ele chegava antes, ele marcava 8 horas, 7 para as 8, 10 para as 8, e ele já estava batendo palma ali para poder entrar. E eu sou do mesmo jeito. Se você me convidar para ir na sua casa 8 horas, antes das 8 horas eu estou na porta. Eu não consigo chegar na hora. Né? Piorou atrasado e muito menos dar bolo. Né? E ele nunca me deu bolo e eu aprendi isso com ele. Aí, mais um dia, eu cheguei. Outra coisa, ele chegava em casa com o quadro todo cheio, todo escrito, quadro branco, todo o conteúdo. Eu escrevia ali no caderno, depois ele ia me explicando detalhe por detalhe, certo? Isso foi 95, 96, 97, né? E todo esse período aí, 2 anos e 7 meses, assíduo, sem falhar. Ele falhava ali no véspera de Natal para a virada de ano só. Ficávamos ali umas 2 semanas sem estudo bíblico, mas depois voltava tudo ao normal. Aí foi quando eu cheguei um dia na casa dele, era perto de 11 horas da noite, e a porta do quarto dele aberta, desse primeiro discipulador meu, eu vi a porta do quarto dele aberta, e eu falei para ele assim, o que é isso aqui? A mulher dele falou assim, não, todo dia eu tenho que passar uma calça para ele, meia, cueca, camisa, sapato, limpar o sapato dele. Eu falei, para quê? Vai para festa? Vai para onde? Aí ele falou, não, eu vou para o meu encontro com Deus, meu devocional, meu secreto no quarto. Eu gosto de me equipar, me tomar um banho, passar perfume, vestir a melhor roupa para encontrar com Deus. Isso ficou marcado na minha cabeça. Um homem de oração, um homem de oração, um homem de leitura, um homem de estudo bíblico. Aí foi quando o outro discipulador meu, esse que na igreja, que a gente andava visitando as pessoas, essa forma de falar, de pregar. O meu primeiro discipulador era mais, para quem não entende, para quem conhece, né, ele era tradicional. E o discipulador da igreja era neopentecostal, ou pentecostal, ou renovado, né? Neopentecostal não, renovado, tá? É mais do estilo diferente. Aí foi quando eu aprendi, eu fui com ele no monte, onde eu fui batizado com o Espírito Santo, onde eu tive experiências de oração, de jejum, né, esse segundo discipulador meu. Era um homem de muita oração, mas pensa num homem de muita oração. Nós chegamos a fazer o seminário junto, muitas vezes, 10 horas da noite, terminava a aula, ele ia para o local isolado para orar. Quando a gente fazia seminário lá no seminário, em Anápolis, tem um seminário da qual eu fazia parte, nós íamos para esse seminário e chegava lá, ele estava no campo de futebol orando e nós íamos para o pit dog. A gente voltava, ele estava no campo de futebol. A gente dormia, ele estava lá no campo de futebol orando. A gente acordava, 6h30 da manhã, ele já estava lá de novo orando. E eu falava, meu Deus, esse homem não cansa de orar. E jejuava, e orava, e jejuava, e orava. E um homem muito usado por Deus. Então, isso aqui é uma pequena parte do meu testemunho. Eu vou gravar aí o terceiro vídeo, tá bom? Falando e postar aí também, posteriormente, ok? Compartilhe aí se foi bom para você. Um abraço, fique com Deus.